Oi, gente, que prazer estar com vocês, poder gravar esse vídeo e falar sobre as minhas considerações, as minhas impressões sobre o estudo desta semana. E eu vou te contar. Eu vou te contar como eu me imaginei escutando este discurso feito por Jacó. Porque a gente vai ver do capítulo 1 ao 4 um discurso que Jacó profere aos nefitas. Mas antes disso, eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho. Nefe morreu. E é nesse momento que Jacó, ele recebe a incumbência, ele agora é o líder, ele agora é o profeta que vai prevenir o seu povo, que vai admoestar os nefitas. E eu fiquei pensando sobre a sua responsabilidade. A gente vê aí Jacó como um líder maduro. Ele não viveu em Jerusalém, ele nasceu no deserto e toda a sua vida foi entre o deserto e a terra prometida. Haviam passado 55 anos desde que Leí tinha partido de Jerusalém com a sua família. E a gente vê esse líder que é muito objetivo, que é muito direto, e isso é algo impressionante. A gente fica pensando na linguagem, que inclusive ele admite e diz, perdão por estar usando essa linguagem forte, mas é preciso. Então eu fico pensando no nosso papel como líder, como o Senhor qualificou Jacó para esse papel. Ele diz, eu fui designado, ele tinha uma incumbência de Deus e ele vai fazer exatamente o que foi pedido dele, essa obediência, tal como Nefe foi obediente. Mas eu fico pensando como ele foi direto, como ele buscou a revelação para dizer exatamente o que o povo precisava ouvir. Ele sabia que a iniquidade começava a entrar no meio dos nefitas, ele sabia sobre os pecados que esse povo já começava a produzir no seu coração, e ele escreve com o objetivo de fazer os homens acreditarem em Cristo, fazer com que os nefitas acreditassem em Cristo. Esse é o objetivo dele, levar o plano de salvação, a expiação de Cristo, a redenção, o arrependimento, a doutrina de Cristo, para que eles não cometessem aqueles pecados que eram abomináveis. Então, eu fico pensando no papel que tinha Jacó e no papel que às vezes nós temos como líderes. Porque muitas vezes, como líderes, nós vamos precisar ser diretos, nós vamos precisar dizer a verdade e a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade, porque se nós não fizermos isso e se nós não magnificarmos os nossos chamados, nós poderemos estar perdendo pessoas. E isso é muito grave, né? Porque na hora que a gente não cumpre bem o nosso chamado e a gente pode estar contribuindo para que a ministração não seja feita, para que um irmão fique inativo, isso vai recair sobre nós. Então, muitas vezes, como líderes, a gente precisa ser direto, precisa ser objetivo, a gente não precisa usar de caminhos alternativos. E Jacó se utiliza exatamente isso, da linguagem. Ele é direto. Eu sempre vou lembrar de uma experiência que eu passei há anos atrás, eu estou falando aí mais ou menos de quase 10 anos, 8, 10 anos, e eu fui com o meu marido para o Chile, com a minha filha na época, e nós fomos para uma ala no domingo. E nessa ala, quando nós chegamos na Sociedade de Socorro, a presidente da Sociedade de Socorro, ela falou para as irmãs, olha, a irmã tal continua doente, a irmã tal está muito depressiva, ela não quer vir à igreja, tudo que eu peço para vocês, orem por ela, jejue por ela, quem puder, visite. E ela falou isso com muita clareza. E eu lembro que eu estava sentada, né, da amiga do meu marido, que eu estava hospedada na casa dela, e eu falei para ela, você conhece essa irmã? E ela disse, sim, claro, todos nós conhecemos, é a esposa do bispo. E na hora que ela me disse isso, eu fiquei muito impactada, porque
eu vi uma cultura muito diferente, né? De certa forma, quando a gente pensa nos descendentes de espanhóis, eles são muito diretos, eles são muito objetivos. E assim, aquilo não gerou fofoca, não gerou mimimi. Não, aquela irmã simplesmente precisava de ajuda. E não importava se ela era a esposa do bispo. Ela era uma irmã, precisando de ajuda, precisando de jejuns e precisando de oração. Então, eu lembro que eu pensei, quando é que a gente vai conseguir chegar no Brasil a esse grau de maturidade? De poder falar, de poder discutir numa aula de sociedade de socorro, de poder ajudar as irmãs que precisam e falar claramente, que a gente possa realmente rever. Hoje, anos depois, eu já vejo isso começar a acontecer. A gente já vê os debates nos inícios das aulas e a gente precisa lembrar que nós somos uma irmandade, que Sião é isso, é ser um de coração, é ajudar um ao outro nas suas dificuldades. E a gente não precisa, para isso, esconder, né, a sujeira embaixo do tapete. E eu ainda pensando sobre Jacó, sobre tudo que ele previne o povo, porque ele é inspirado pelo Senhor, o Senhor diz para ele, vai ao templo. E aí ele vai, e quando ele chega lá, ele dá esse discurso. E esse discurso, ele aborda 3 coisas. Ele fala sobre a iniquidade, que já estava ali entre os nefitas, e ele fala sobre 3 coisas que começavam a penetrar o coração das pessoas, que era a imoralidade. Então ele fala da imoralidade, ele fala dos homens que queriam cometer o mesmo pecado de Davi, tendo várias esposas, tendo várias concubinas, e ele previne sobre isso. E ele diz, eu estou até envergonhado, porque eu preciso falar isso diante das suas mulheres e diante dos seus filhos, diante de pessoas que são puras. Mas ele fala sobre as consequências do pecado, e ele fala sobre o arrependimento, que somente através da expiação de Cristo, somente através do seu sangue, nós podemos ser purificados e limpos. Ele fala do sofrimento, né, do sofrimento dessas mulheres, e de quando a imoralidade entra na vida de uma família, como muitas vezes, a gente sabe as consequências, destrói casamentos, né, destrói aí filhos. As consequências disso, gente, são imensas. E quem já viveu isso, ou quem já presenciou isso, sabe o quanto é doloroso. E quando ele admoesta e fala que o Senhor se deleita na castidade das mulheres. Precisamos de mulheres puras, de mulheres virtuosas, no mundo que está cada vez mais decaído. De mães nobres que vão ajudar a edificação desse reino e desse plano divino. Então ele fala sobre isso. E ele fala ainda sobre a questão das riquezas, né? Sobre o buscar as riquezas. Que eles encontraram uma terra da promissão, uma terra tão próspera, com ouro, com prata, que eles adquiriram tantas riquezas, e alguns mais que os outros, que eles começaram a se sentir. Começaram a achar que eram melhores que os outros. E não é assim, todos nós somos filhos de Deus. E das riquezas, ele fala como veio o orgulho. Então a gente precisa ter bem claro em mente, né, que não há mal nenhum em procurar riquezas, desde que a gente dê às riquezas o lugar dela, desde que a gente adquira riquezas para fazer o bem, para ajudar o próximo, para ter uma vida mais autossuficiente. Mas na hora que a gente coloca as riquezas como uma prioridade, aí a gente precisa rever, porque aí a gente está usando a idolatria na nossa vida. E aí no manual do Instituto eu encontrei algo bem interessante que diz assim, 2 relacionamentos básicos nos ajudam a determinar a posição que assumimos para com as coisas espirituais e materiais. Então ele fala esses 2 relacionamentos básicos. O relacionamento que temos para com Deus, se afastamos o nosso coração dele, as coisas do mundo assumem maior relevância. Então, vamos lá. Se eu sinto que eu estou me afastando de Deus e as coisas do mundo estão tendo maior relevância, aí eu preciso ter cuidado. Porque a prioridade deve ser Deus. Essa é a prioridade da nossa vida.
precisamos entender a nossa dependência dele. Tudo devemos a ele, ao nosso Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então eles devem estar acima de tudo isso. Mas quando eu coloco o trabalho acima de um chamado, eu não posso cumprir esse chamado, porque eu preciso priorizar meu trabalho. Porque eu preciso fazer a universidade e eu não vou para uma missão. Então é aí que eu preciso ter cuidado, quando eu coloco os deuses desse mundo e não confio plenamente no meu Pai Celestial. E a segunda coisa, o nosso relacionamento com o próximo. Quando nos esquecemos de ter fraternidade para com os homens, nosso anseio de obter riquezas materiais nos leva à desonestidade, cobiça, negligência com os pobres e outros males. Então observem como uma coisa está atrelada à outra. A riqueza vai nos levar ao orgulho, à cobiça, à desonestidade, esse desejo de obter riquezas acima das coisas espirituais. Então a gente precisa ter muito cuidado na nossa vida. E quando ele fala isso para o povo sobre a imoralidade, sobre colocar as riquezas acima de Deus, o ouro, a prata, e quando ele fala sobre o orgulho, a gente tem aquela sensação de que, poxa, está falando da nossa época. E essas placas foram escritas para nós. Então, esse é o retrato da nossa sociedade. Isso é o que nós vemos na nossa realidade atual. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque as palavras de Jacó, elas estão muito vivas e estão muito presentes. Olha só, eu encontrei essa citação no manual aqui do seminário que eu amei. O ouro não corrompe o homem. É o motivo que se tem em adquiri-lo que lhe causa a decadência. Não são as riquezas, não é o ouro, mas é o motivo, é o objetivo, é aquilo que você tem no coração. É isso que vai levar à decadência. Então, que a gente possa realmente fazer esse raio-x na nossa vida, pensar nas consequências das nossas ações. Eu achei muito interessante porque Jacó está no templo e ele está falando com membros da igreja. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, no versículo 3, olha só, em Jacó 2:3. E vós mesmos sabeis que até aqui eu tenho sido diligente no exercício de meu chamado. Hoje, porém, sinto-me curvado sob o peso de um desejo e ansiedade muito maiores pelo bem-estar de vossa alma do que senti até agora. Imagina você sentir o peso, você sentir curvado. Você está ali diligentemente no seu chamado, mas de repente você sente o peso de transmitir essas palavras, o peso do que está acontecendo com o povo. E aí ele fala, pois eis que até agora tendes sido obedientes à palavra do Senhor, ao qual vos tenho dado, ou seja, até agora vocês estão obedientes. Mas lembrem que Jacó foi um profeta e ele viu o futuro, ele viu o que estava no coração. E ele continua, ouvi-me, porém, e sabei que com o auxílio do Onipotente, Criador dos céus e da terra, posso falar-vos a respeito de vossos pensamentos, de como estáis começando a cometer pecado. Pecado esse que me parece muito abominável. Sim, e abominável a Deus. Então, olha só, Jacó está prevenindo um povo de um pecado que entre aqueles que são fiéis, que são o povo de Deus, está começando a brotar. E onde brota o pecado? No pensamento. Será que a gente precisa ter cuidado com o que pensa? Será que a gente precisa rever muitas vezes os nossos pensamentos ou perceber esse momento que a iniquidade começa a entrar na nossa vida? Que às vezes começa de maneira muito sorrateira. Você olha e diz assim, mas a minha presença de socorro não está fazendo as coisas certas. Por que eu preciso fazer? Mas o meu vizinho é membro da igreja e fica dormindo até tarde, não vai todos os domingos à igreja. Por que eu preciso me sacrificar? E às vezes a gente vai sendo contaminado por outras pessoas,
Às vezes a gente vai permitindo que o pecado entre. Eu estou muito cansado, porque eu preciso cumprir meu chamado. E a gente vai deixando a iniquidade que vai entrando no nosso pensamento. Então, quanto é importante o pensamento, quanto é importante direcionar o nosso pensamento para as coisas sagradas, para as coisas santas, para as coisas justas, para pensar primeiro em Deus. E aí ele diz no 6, sim, entristece minha alma e faz-me encolher de vergonha antes de meu Criador ter que vos testemunhar sobre a maldade do vosso coração. Olha só, a gente está falando da maldade que está no pensamento e está no coração e que ainda vai ser colocado em prática, mas que ele sabia que estava muito perto de acontecer. Ele sabia que aquele povo seria contaminado. Ele diz, me entristece ter que usar uma linguagem tão forte, sabendo que muitos têm sentimentos delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. E ele vai dizer várias coisas, gente. Ele diz assim, suponho que vocês tenham vindo aqui para ouvir a agradável palavra de Deus. A palavra de Deus que cura a alma ferida. E, gente, eu achei lindo isso, porque a palavra de Deus cura, nos cura. E cura a alma ferida. Hoje nós vamos começar a nossa conferência geral. E como é bom escutar as palavras dos nossos líderes, dos profetas vivos. Como é bom a gente escutar a palavra de Deus e como a gente sai curado das conferências gerais. Porque é isso que faz a palavra de Deus, ela nos cura. Ela nos dá vontade de praticar o bem, de sentir no coração, de ter pensamentos elevados. É isso que Jacó está falando. Ele diz, pesa a minha alma, ser compelido, né? Ter que falar tudo isso, ter que ferir vocês, tudo, dizendo essas palavras. Mas enfim, gente, ele vai falar tantas coisas e a gente fica pensando que é o que um líder precisa fazer muitas vezes. Um líder muitas vezes vai precisar nos chamar numa entrevista. Eu lembro sempre do meu marido que ele contava que, bom, ele era sozinho na igreja, ele conheceu a igreja e a mãe dele tinha uma pensão, os missionários alugavam casa na pensão, né, da mãe, que não era membro da igreja. Ele tinha 14 anos de idade e os missionários começaram a chamar ele para dividir. Naquela época podia, ele como não membro, ele começou a sair com os missionários para dar palestra. E ele mal sabia que as palestras eram para ele. E a cada palestra, a cada palavra de Deus ouvida, que era tão agradável, ele começou a sentir o desejo. E aí veio a conversão dele e ele se batizou na igreja. E ele se batizou na igreja e a família foi contra. Olha que os missionários moravam na casa da família. E ele se batizou na igreja e mudou a vida. E foi o único membro da família dele a aceitar o evangelho ali em vida, né, dos seus irmãos imediatos, seu pai e mãe. E o que acontece é que ele sempre me contava que um dia ele andava aí cabeludo, né, estava com 18 anos de idade, sem muito rumo. E um dia o bispo chamou ele no bispado e disse, olha, o que é que você pretende da sua vida? Está na hora de ir para uma missão. Vamos lá. E o bispo desafiou ele. E aquela conversa franca e direta, dizendo, corta o cabelo, né, muda os seus hábitos, sua maneira de vestir, mudou a vida dele. E quando ele chegou na missão, ele percebeu que ele não conhecia nada das Escrituras. E ele começou a dizer, poxa vida, eu vou pregar o Evangelho, mas sem conhecer a palavra de Deus. E foi aí quando veio essa mudança radical. E ele foi extremamente dedicado. Ele saiu para ir para uma missão, a família não aprovou, ele não tinha roupa, ele pegava na missão o dinheiro com o presidente emprestado, ia pagando da mesada para comprar um sapato. Ele pediu uma Bíblia para o pai dele e o pai enviou essa Bíblia. E na época não existia essa Bíblia nossa com referências como a gente tem hoje, e ele queria uma Bíblia melhor. E ele se tornou um grande estudioso das Escrituras. E ele sempre disse, eu sou grato pelas pessoas que falaram comigo diretamente o que eu precisava fazer. Então a gente às vezes precisa disso. Precisa de líderes que cumpram o seu papel. Né? De entrevistas que realmente digam as mudanças que precisamos fazer. De oradores que sejam inspirados.
que falem com amor, mas falem com amor aquilo que nós precisamos ouvir. Porque às vezes isso pode fazer a gente acordar e mudar a nossa vida. Faz 3 anos que nós temos em Osasco o dia de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E, gente, isso é um grande privilégio, você ter na cidade, né, um prefeito que sancionou uma lei, vereadores que votaram e que a igreja comemora. A igreja tem as portas abertas na cidade para a pregação do Evangelho, para divulgar o Evangelho pelos bons relacionamentos que foram construídos ao longo do tempo. Por pessoas que trabalharam nisso e que fizeram projetos como funcionarem na cidade, como mãos que ajudam e ajudar a comunidade. Mas o que é que a gente acabou percebendo? Eu sou do conselho, eu sou dos assuntos públicos da minha estaca, e o que é que a gente acabou percebendo? Que nos 2 anos anteriores, poucos membros prestigiaram esse evento. E olha o privilégio que é isso. Mas praticamente nós não tivemos presença dos membros na Câmara. E nós conseguimos este ano que o principal teatro da cidade fosse concedido para a gente para fazer esse evento. Só que aí veio aquela preocupação. Nós temos um teatro com capacidade de 500 pessoas e nós não conseguimos lotar nos anos anteriores, não passou de 40, 30, no máximo com a ajuda dos missionários. Então era um desafio enorme. E como conselho a gente decidiu que nós passaríamos nas alas, dando um discurso, falando da importância da igreja e da sua atuação na comunidade, do seu bom relacionamento com a comunidade. E a importância de, como membros da igreja, apoiarmos essa lei instituída na nossa cidade, de prestigiarmos esse evento. E aí, o nosso evento será sábado que vem. Estamos trabalhando há quase 1 ano nisso. E todos os membros do conselho passamos nas alas. E que alegria foi ontem a gente se reunir e saber que tem alas com todos os ingressos esgotados. Tem alas que ainda não, mas a gente sabe que tem alas que conseguiram entender exatamente o recado da nossa mensagem. Então, às vezes, talvez a dificuldade, gente, seja a castidade. E é sobre isso que a gente precisa falar. Talvez a necessidade seja o dízimo. E é sobre isso que a gente vai precisar falar. Talvez a dificuldade seja templos, sejam mais membros com uma recomendação, seja a ministração, seja o amor ao próximo. E é sobre isso que nós vamos precisar falar. Precisamos lembrar que Cristo é o centro de tudo. E Jacó, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar sobre esses pecados que estavam se instalando, ele vai prevenir o seu povo e ele vai falar sobre Cristo. Que Cristo é esse porto seguro. Cristo, nós podemos nos redimir através do arrependimento, nós podemos chegar a Cristo e nós podemos, através de Cristo, receber a nossa exaltação. Ele fala, inclusive, sobre... Ai, gente, é lindo o que ele fala, né? Sobre as iniquidades do povo, que é tão grande, que ele diz que os pais perderam a confiança dos filhos por causa dos vossos maus exemplos diante deles. E ele fala, e os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós. Imagine o soluço do coração dos filhos sobem a Deus contra vós. Gente, como pais, a gente precisa repensar e repensar muito. Estou levando meu filho à primária, estou ensinando ao que o meu filho, estou sendo fiel. Né? Ele fala, Jacó, para os puros de coração. E ele diz, eu falo para vocês no capítulo 3, para os que são puros de coração. E ele diz no 2, ó todos vós que sois puros de coração, levantei a cabeça e recebei a agradável palavra de Deus. Banqueteai-vos com seu amor, porque podereis fazê-lo para sempre, se vossa mente for firme. Olha só, ele fala primeiro sobre os pecados produzidos na mente. E ele fala agora sobre os puros de coração que têm a mente firme. Quando vir um pensamento mau, desvie. A gente pode ter uma mente firme. Mas ai de vós que não sois puros de coração, que estáis imundos diante de Deus, porque a não ser que vos arrependais, a terra será amaldiçoada por vossa causa.
Ele fala sobre o esforço em 3:6. E agora eles se esforçam por guardar este mandamento. Por causa deste esforço, o Senhor não os destruirá. Ele está falando agora sobre a posição invertida dos lamanitas, que agora são os lamanitas que se esforçam e os nefitas estão naquela fase de nem aí, né? E ele fala sobre os pecados dos pais que levam à destruição dos filhos. Vamos repensar isso, né? E, gente, no versículo 4, ele vai falar exatamente, né, que essas palavras vão chegar para nós. Ele diz, o motivo de escrever essas placas, ele fala no capítulo 4, versículo 3. Ora, nisso vos regozijamos e trabalhamos diligentemente para gravar estas palavras em placas, na esperança de que nossos amados irmãos e nossos filhos as recebam com o coração agradecido e as examinem para que aprendam com alegria e não com tristeza, nem com desdém, ao que se refere aos seus antepassados. E aí ele diz, para que eles saibam, para que nós saibamos que eles acreditaram em Cristo, que eles sabiam sobre esse Cristo que viriam, e que eles acreditavam em Cristo e adoravam o Pai em seu nome. E nós também adoramos. Gente, é precioso demais esses escritos de Jacó, né? Ele fala sobre os judeus, ele fala sobre os judeus, os tropeços dos judeus que rejeitaram as coisas claras e preciosas e foram buscar além do marco em outras filosofias. E por isso eles acabaram desprezando, rejeitaram o fundamento seguro, que é Cristo. E ele fala exatamente isso, para que a gente tenha cuidado, para que a gente não rejeite esse fundamento seguro, para que a gente tenha Cristo como centro da nossa vida. Gente, é um prazer estudar o Vem Segue-me. É um prazer gravar esses vídeos. Recentemente eu também fui chamada outra vez como professora do Vem Segue-me e eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz porque eu sei que quem mais aprende sou eu. E eu sei que ao mesmo tempo, quando eu leio algumas mensagens de vocês, essa aula abençoou minha vida, ou era o que eu precisava, ou compartilho uma experiência, ou diz o como saiu fortalecido. Isso é tão bom, porque eu sei que de alguma maneira, com uma sementinha bem pequena, eu estou ajudando nesse processo de coligação de Israel, nesse processo de nutrir com uma boa palavra. E eu oro sempre para que o Senhor me conduza e me abençoe. Uma ótima conferência geral para todo mundo, que a gente possa ouvir as palavras dos profetas como as palavras de Jacó, que falou direta, objetivamente, e que a gente tenha as palavras dos profetas como aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas e melhorar. E vir a Cristo, porque Ele é essa pedra segura, Ele é o fundamento seguro. Até a próxima.